TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Eu acho que ia deitar, hoje tô não ok, se sou toalha, o que eu vou acreditar. Eu vou passar a palavra agora para a Nayara. Nayara, que é professora também, além de ser uma liderança jovem do povo Aticum. E você me falava, Nayara, quando a gente estava exatamente dialogando a realização dessa live, que é muito importante, nesse processo da consciência indígena, destacar a luta de resistência dos povos indígenas da nossa região, né? Então, eu queria exatamente passar para você como professora, como é que você vê essa importância de se trabalhar essa questão da consciência indígena a partir do diálogo do processo de educação? Então, boa noite de novo. Dizer assim, que para nós é muito importante trabalhar não só a questão da consciência indígena, né, que é esse termo novo, como eu falei, mas trabalhar também a questão da nossa cultura, das nossas tradições, as tradições que, infelizmente, conforme o tempo vai passando, essas tradições elas vão se perdendo com o tempo. Então, isso é imprescindível, é muito importante o repasse desses conhecimentos, não só na escola, mas também na comunidade, quem puder estar repassando, repassar. Mas a escola, ela já tem esse compromisso, né? Além de ser garantido na lei, que a gente tem que trabalhar a questão indígena e afro-brasileira, mas também que sejam a importância de se trabalhar para não se perder. E falando como o Maraís aí relembrou muito bem a questão de quando a gente estudou lá na universidade, e que a gente sofreu muito. Em pleno século XXI, né? Mesmo assim, a gente sofreu muito. Já tinha passado uma turma, quando a gente chegou lá na universidade, uma turma de indígenas já tinha passado 4 anos sofrendo repressão lá na faculdade, e quando a gente chegou, a gente sofreu muito bullying. Por quê? Primeiro, pela cor, o estereótipo, né? A gente não tem cabelinho liso, olhinho puxado, a gente não tem o estereótipo do índio que eles dizem, né? Que eles acham que índio é só quem tem o cabelinho liso, o olhinho puxado, a pele, né? A pele moreninha e tal. E a gente não tinha esse estereótipo, porque a gente sabe o tanto que a gente sofreu, a repressão que a gente sofreu, e a gente é um índio misturado, a gente teve a mistura do indígena, do negro, do branco, e a gente não conseguiu, infelizmente, trazer, ficar com essas características, né? E a gente sofreu muito na faculdade por isso. Poxa, um índio dessa cor. A gente tinha um colega aqui de Aticum, que o nome dele é Valdeci. E aí ele além de índio, né? Eles falavam, gente, além de esse aí que é índio, além de negro, ainda é gay, porque ele é homossexual. Então a gente sofria muito com isso. E quando a gente ia também para fazer os rituais, que a gente fazia rituais de abertura, né, no auditório, a gente também sofria, ou na sala de aula. A gente sofria porque dizia, aí já vão começar a macumba. Então, tudo isso é uma questão que a gente ainda tem que estar travando essa briga com os não índios, de mostrar a nossa realidade, a nossa cultura, isso é a nossa vida. O toré, a tradição e a cultura. E na questão da consciência indígena, é importantíssimo esse dia. A gente sabe que consciência indígena não era para existir um dia exclusivo. Todo dia é dia de consciência indígena. Todo dia é o nosso dia, porque a gente sabe da nossa importância na cultura do Brasil e, mesmo assim, ainda cria um dia para a consciência indígena. Um dia, o dia do índio. Mas a gente sabe que não deveria ser assim. Mas já que é assim, então a gente tem que utilizar esse dia para mostrar que existe sim índio no Brasil e que a gente está aqui para mostrar a nossa história, para mostrar a nossa cultura, para mostrar que a gente sofreu e sofre repressão, mas para mostrar que a gente existe, que a nossa cultura é importante,
que as nossas tradições são importantes e que o índio não foi. O índio é importante para o Brasil. Muito bom. Eu acho que você fortaleceu, inclusive, um aspecto que Shirley colocou e também Maraísa, que é essa maneira de ver o índio de forma estereotipada e ver a tradição indígena como algo de folclore. Eu abomino completamente. Inclusive, esse termo folclore, Shirley, eu já tirei completamente do trabalho do Instituto Cultural Raízes, porque é uma maneira, inclusive, de dar menor valor a uma tradição, né? O ritual não pode estar sendo visto como uma manifestação folclórica, porque senão perde o valor. E essa relação que você coloca, Nayara, de racismo claro mesmo no comportamento. O problema não é somente... até porque é um desconhecimento histórico das características indígenas, as características originárias dos povos originários não era única, tinha diferenças, né, entre os índios do norte e da Amazônia, os índios do Nordeste, não era tudo igual, né? O pior de tudo, Shirley, Nayara, Maraísa e João Batista, eu vou passar em seguida a palavra para João, é que muitas vezes são pessoas de origem indígena também. Eu andava aqui, quando eu comecei a andar para o sertão, eu deixei de andar, inclusive, com essa pessoa. Essa pessoa era de Ibimirim, filho natural de Ibimirim. A família dele toda com traços indígenas. Ele com traços indígenas, só que com a pele mais clara. Um dia eu estou andando, vindo de viagem com ele, passando exatamente para vir para a floresta, passando por Ibimirim para visitar os pais dele, né? Aí ele estava falando de uns roubos que estavam acontecendo na estrada entre Cruzeiro do Nordeste e Ibimirim. Aí, veja a expressão que ele utilizou. Isso aí são uns índios que estão roubando, uns índios que não gostam de trabalhar. Aí eu olhei para ele assim, eu digo, tu já reparou que tu tem traços indígenas, bem definidos, inclusive? Não sei o quê. Quer dizer, é um processo. Esse processo do racismo, ele é tão profundo aqui no Brasil que coloca a própria pessoa que nega a sua origem para absorver a origem do colonizador do branco. Né? Não é simplesmente do não índio, é o que incorpora esse racismo contra. Eu deixei de andar com ele. Só vocês, deixei de andar com ele, porque não era só pelo fato de criminalizar os indígenas, como tem um documentário, depois eu vou estar resgatando ele para colocar no canal de vídeos, que é um documentário, inclusive, coordenado também pelo Ailton Krenak, onde ele sai em várias regiões do Brasil perguntando se ainda existia índio. Aí muita gente dizia que não existia, aí outros diziam, não, isso é uma coisa que vive lá, é um povo que vive lá dentro da selva, dentro do mato. E outros com traço indígena dizendo, não existe índio. Ele sendo entrevistado com traços indígenas, claro que, inclusive, ele é da região ali de Manaus. Não tem a maioria da população de Manaus, essa que está sofrendo, inclusive, com essa atitude criminosa do governo federal, são de maioria indígena. Né? Então, para vocês terem ideia, realmente, esse peso que tem do racismo. Nayara, a pergunta é a mesma para você. Você já é professora indígena, já tem uma caminhada nesse sentido de diálogo das tradições, já conversamos em outro momento desse desafio, né, das dificuldades e das realizações também, mas como é que você vê, você pode até falar um pouco da experiência de vocês como educadoras Aticum, como é construído a relação educação, tradição, ancestralidade. Fique à vontade. Seu microfone está desligado. Desculpa. Pronto. Como eu falei, né? Eu acho que seguindo o que as meninas já falaram, tanto Maraísa como Shirley, elas levantaram um ponto crucial, que é a questão da educação indígena e a educação escolar indígena. Porque a gente tem que trabalhar tanto a educação indígena, que é a nossa tradição, a nossa cultura, como que os nossos antepassados viviam, tudo que eles sofreram, como Maraísa falou. A nossa educação,
ela é uma vitória para nós, é uma conquista, porque até então, até o ano de 2000, 2003, 2004, a gente ainda tinha que estar se deslocando para a cidade para poder estar estudando. Aí, essa luta que os nossos antepassados travaram, não foi tão antiga, né? Que a gente já conseguiu já de 2005, 2006 para cá, mas foi uma conquista muito grande a questão das escolas estadualizadas dentro da comunidade. A gente não teve que se deslocar para uma cidade mais próxima para estudar apenas o ensino médio ou o ensino fundamental, e sim, a gente estudar, terminar o Fundamental 1, o Fundamental 2, o ensino médio dentro da comunidade, porque a gente sabe que na comunidade, os professores, eles têm aquela dedicação de estar repassando os saberes, de estar repassando a tradição. Já na escola não indígena, eles não ligam, eles só repassam o conteúdo e pronto. Então, isso foi uma vitória muito grande, a questão das especificidades das escolas, da gente conseguir isso perante a lei. A gente tem o direito de trabalhar a nossa cultura, a nossa realidade, a nossa especificidade dentro da sala de aula. Então, o aluno, desde pequeno, desde quando ele entra na escola, ele já vai sabendo todas as lutas que foram travadas, ele já vai ter o conhecimento de que aquela escola ali que ele está estudando, não foi o governo que disse, eita, bora colocar aquela escola da comunidade. Não, aquela escola ali, ela foi uma luta dos nossos antepassados. E desde pequeno, o aluno, ele sabe que a escola foi uma luta, que a saúde foi uma luta. Desde pequeno, os estudantes dentro da comunidade, eles sabem o que é um toré, o que é um ritual, eles sabem diferenciar toré de um ritual, um toré fechado de um toré aberto, e enfim, isso é a questão da especificidade, é a questão da nossa garantia de direito, de trabalhar isso dentro das escolas. E a questão que Maraísa falou também é a questão tanto de fortalecimento, né, dentro das comunidades, que é uma questão que a gente tem sim que fortalecer, a gente tem que valorizar também os nossos anciões, os nossos mais velhos, que a gente sabe que são os detentores do saber. A gente sabe que se não tiver, não o resgate, né, como vocês falaram, a questão não é resgatar, a questão é registrar tudo que eles viveram. Porque se a gente não tem esse registro, a cultura acaba por morrer. Os mais velhos morrem e a cultura morre com eles. A tradição morre com eles. Então, não é nenhuma questão de resgate, mas é uma questão de registro. Antes a gente não tinha como fazer esse registro, era feito só oralmente mesmo, né? Repassado de pai para filho, de filho para neto e por aí, enfim. A gente ia tendo apenas o repasse através da oralidade, da conversa. Quando não tinha essa tecnologia, a gente sabe que tinha mais diálogo entre os mais velhos, pai e filho. O diálogo era maior na questão de pai e filho, né? Mas, como a tecnologia ela avançou, e infelizmente a tecnologia ela traz coisas boas, mas também traz coisas ruins, então a gente tem que ter esse registro para que as futuras gerações, já que eles utilizam tanto a ferramenta da internet, do celular, então que eles não possam conversar, mas que eles possam ver como foi a luta, como foi que foi conseguido todas essas conquistas dentro dos povos indígenas. Então, eu acho que é uma questão de registrar, já que a gente ainda tem muitas pessoas na comunidade que têm conhecimento, né, de como foi a luta, então a gente precisa registrar esses momentos, precisa registrar os mais velhos, a gente precisa do registro de tudo que já aconteceu em nossas comunidades, e é uma questão também de valorizar. A gente precisa valorizar essas pessoas mais velhas da comunidade, a gente precisa valorizar as lideranças que correram atrás, que lutaram, que sofreram tanto para conseguir todos os benefícios que a gente tem hoje. A gente hoje, não vamos dizer que vivemos uma mil maravilhas, mas à vista os nossos antepassados, a gente vive bem hoje. A gente tem uma saúde, equipe multidisciplinar dentro das nossas comunidades,
a gente tem uma escola próxima, a gente tem um transporte para ir para a escola, e antes a gente não tinha nada disso. Então, querendo ou não, a gente tem que valorizar essas pessoas, esses mais velhos, essas lideranças que conseguiram tudo que a gente tem hoje.